Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá. E como já havia dito, hoje não vamos ler propriamente a leitura como sempre fazemos, mas trazer apenas uma breve reflexão da importância, da forma, do modo como nós devemos ler a Bíblia e realmente por que devemos ler. Mas antes, como sempre, peço que curtam, compartilhem, deem sugestões, contribuam na divulgação da palavra de Deus. Acredito que essa é a melhor forma de evangelização, é transmitindo a palavra de Deus. Mas, como sempre fazemos, vamos iniciar com uma oração. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que mais uma vez te glorificamos, te exaltamos pelo privilégio que nos dás de podermos ler, Senhor, refletir, meditar, pensar, explorar, Senhor, as grandes maravilhas que há em Tua Palavra e por meio delas, Senhor, podermos contemplar ao Senhor e ver toda a Sua forma, o Seu modo, Suas ações, o amor profundo que o Senhor nos tem e assim, Senhor, moldar o nosso comportamento à Sua forma por meio da Sua Palavra. E eu peço que o Senhor nos ajude a assimilar, Senhor, a absorver tudo isto e viver no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, faça assim, Senhor, e que essa seja uma realidade na minha vida, na vida de todos os teus servos que ouvem, ó Senhor, e aqueles que ainda não te servem, que acesse, Senhor, este conteúdo, que também possam ser tocados pelo teu Espírito Santo e possam entregar-se a ti e decidir-se viver para ti, em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero iniciar fazendo uma leitura num texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Em algumas versões fala a parábola do rico e Lázaro, mas há no meio dos estudiosos essa controvérsia se é uma parábola, se não é. Alguns dizem que é, outros dizem que não é. Mas certo é que Jesus contou um fato que o próprio Jesus viu. E fato este que um trecho, apenas um trecho, eu quero ler aqui. Não vou ler todo, mas quero ler apenas uma parte, que se encontra no capítulo 16, a partir do versículo 25, capítulo 16, versículo 25, que diz assim: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa leitura e essa fala desse cenário que Jesus citou, esse texto onde um homem rico morreu e um mendigo, e diz que quando o mendigo morreu foi
levado pelos anjos ao seio de Abraão, que é uma referência ao lugar intermediário onde estão aguardando a ressurreição. E menciona que quando o rico morreu, foi sepultado e se encontrou no Hades. Em algumas versões diz inferno, que também é um lugar intermediário onde aqueles não salvos estão aguardando também a ressurreição. E no decorrer da conversa entre o rico morto e Abraão, onde o mendigo estava no seio de Abraão, próximo a este Abraão, o rico começa a falar com Abraão e clamando, gritando, pedindo. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero destacar, com referência ao nosso objetivo de leitura, é quando ele disse, a partir do versículo 27, e disse ele, o rico, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Ele pediu a Abraão que Abraão enviasse Lázaro, o mendigo, ou que era mendigo, que agora já não era mais, à casa do seu pai, aos seus irmãos, para dar testemunho do lugar onde o irmão dele tinha ido parar. Aí ele diz, para que eles não venham parar aqui neste lugar de tormento. Aí Abraão diz, disse-lhe Abraão, versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí ele replicou, e disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Aí Abraão mais uma vez falou, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. O que acho interessante aqui é que quando Moisés diz assim, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão não estava dizendo assim, lá na casa do seu pai tem a escola, o colégio, o próprio Moisés em pessoa e os profetas em pessoa estão lá e eles podem ouvir eles. Na verdade, quando ele diz assim, eles têm Moisés e os profetas, ele está fazendo uma referência às escrituras sagradas do Antigo Testamento. Até porque Moisés não conviveu com nenhum dos profetas. Quando os profetas vieram surgir, ainda que todos os servos de Deus foram profetas, de certa forma, a Bíblia diz que até o próprio Abraão era profeta, mas Moisés não conviveu com Isaías, com Jeremias, com Daniel. Quando esses servos de Deus surgiram e foram levantados por Deus, Moisés já tinha falecido há muito tempo, bem no início, 40 anos depois do nascimento da nação de Israel, Moisés faleceu. E os profetas vieram aparecer, propriamente dito, os profetas escriturísticos, aqueles que registraram, que deixaram os seus escritos, eles vieram aparecer de uma forma mais oficial, mais clara, a partir de Samuel. E isso muitos anos depois que Moisés já tinha falecido. Ou seja, o que ele estava dizendo era, e aí eu reforço mais uma vez a importância de a gente que somos leigos, que não temos uma boa compreensão da nossa própria escrita, do nosso próprio português, a gente ter a disposição, a inteligência, a curiosidade de procurar outras versões. Nós temos muitas versões, e há uma versão que a linguagem dela é uma linguagem bem mais compreensiva para nós que somos leigos, que não compreendemos bem, e lemos e as palavras
junto com o seu sentido, nos foge. E quando a gente lê uma, duas, três versões daquele mesmo texto, traz mais luz ao nosso entendimento para a gente compreender de fato o que o texto está querendo dizer. E essa versão, que a minha já está bem acabadinha, a versão, a Bíblia Viva, nesse mesmo texto, olha que coisa interessante. Diz assim, versículo 27. Então o rico disse: ó pai Abraão, então, por favor, mande Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para avisar todos a respeito deste lugar de sofrimento, a fim de que eles não venham parar aqui quando morrerem. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Aí o rico respondeu, não, pai Abraão, eles não se darão ao trabalho de ler. Olha que coisa interessante que essa versão destaca, diz. Isso é o rico falando. O rico diz: não, pai Abraão, eles não vão ler, eles não querem ler. Aí eu, quando lembro dessa ideia de não ler, eu lembro de Chaves, que tinha aquele personagem Jaiminho, que era o carteiro que entregava as cartas. E eu lembro quando ele sentava nas cadeiras, nas mesas, no restaurante de Dona Florinda ou em outro local. Aí ele pedia para que as pessoas pegassem o malote de carta dele, de correspondência, e procurassem. Aí as pessoas, às vezes, principalmente Chaves, dizia a ele por que ele não lia. Aí ele dizia: é porque eu quero evitar a fadiga. E infelizmente, parece que essa prática é muito idêntica, parecida, igual à prática do povo evangélico brasileiro. Eu falo povo evangélico brasileiro porque eu moro no Brasil e é o contexto que a gente vive. Nós temos preguiça, fadiga, queremos evitar a fadiga de ler a Bíblia. E o rico está dizendo isso, que fica subentendido aqui que o fato de não ler, de não ter a curiosidade de ler, faz com que a gente permaneça na ignorância, não conheça o resultado da falta de leitura, no sentido de busca de conhecimento de Deus e de comunhão, devoção, contemplação de Deus, faz com que as pessoas vivam como esse rico, às vezes até uma vida religiosa, enganando-se a si mesmo, não busca o verdadeiro sentido da coisa e, infelizmente, vão parar em um lugar errado, como ele mesmo mencionou, quando morrer. Abraão continua e diz a ele: o rico respondeu: não, pai Abraão, eles não se darão ao trabalho de ler. Mas se alguém for mandado dos mortos, a eles então abandonarão os seus pecados. Porém Abraão disse: se eles não prestam atenção a Moisés e nos profetas, também não ouvirão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Essa fala, ela é carregada de um significado muito extraordinário. E que bom seria que todos nós pudéssemos dar devida atenção à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. Por isso, com esse objetivo, meu desejo é despertar você, para que você leia. Há na história muitas informações, muitas histórias de grandes homens que eles foram até ler a Bíblia para querer desmerecer, para querer provar que a Bíblia era um livro antipático, ultrapassado, mentiroso. E muitos deles conheceram, por meio da Bíblia, aquilo que eles estavam buscando para mostrar que não era, eles descobriram que era e resolveram entregar-se para Jesus. Por isso, eu tenho convicção disso, até porque eu sou fruto disso, que a leitura da Bíblia, ela, por si só,
ela já transmite vida àqueles que lêem. E quando essa leitura é feita com um objetivo correto de conhecer Deus, amar a Deus, servir a Deus, ficar e estar parecido cada vez mais com Deus, desfrutar da presença de Deus, porque quando a gente lê a Bíblia amando o autor, a gente desfruta da presença do autor. E quando isso acontece, quando há esse conjunto de objetivos reunidos no quesito leitura bíblica, há acontece uma revolução extraordinária na vida daquele que exercita isso. E há algumas coisas que a gente precisa evitar na leitura bíblica. Por exemplo, a maioria das pessoas tem a Bíblia, ou querem ter a Bíblia, como um artigo supersticioso. Há muita gente que, por ignorância, por imaturidade, por criancice, eu estou dizendo isso porque eu também já fiz isso. Há muita gente que quer ler a Bíblia assim, todo dia, acorda, ou num período do dia, vai lá, pega a Bíblia e a primeira coloca um número na cabeça e vai ler a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro de adivinhação. A Bíblia não é um livro de adivinhação. Deus não nos deu a Bíblia como um amuleto, como um objeto que lhe protege. A Bíblia não nos foi dada para isso. Deus nos deu a Bíblia para a gente lê-la de forma metódica, sistemática, constante, perseverante, começar lendo do começo, sem desviar do começo já para o fim, mas do começo, meio, fim, livro por livro, conhecer para quem foi que escreveu, qual foi o objetivo do autor, para quem, como, em que situação, em que local, qual era o clima, qual era o tempo, em que ano foi a escrita. Ainda que a maioria não possa se dizer precisamente, mas se tem uma ideia aproximadamente de quando foi, de quem foi, para quem foi, qual foi o objetivo. Então, a leitura bíblica deve ser com esse intuito, com esse objetivo. E não como um artigo supersticioso. Eu já ouvi coisas absurdas, pessoas que fazem isso. E interessante que pessoas que fazem isso, quando encontram um texto ruim, que de alguma forma não lhe transmita massagem para o seu ego, para a sua consciência, eles dizem, não era esse, não foi porque eu errei. Ou seja, mostrando e revelando a sua própria ignorância. A Bíblia não é para ser lida assim. A Bíblia é para ser lida, como disse, vou repetir, do começo, de forma metódica, sistemática, começar do começo e por suas partes até o fim. E isso não é uma única leitura, é uma leitura constante. Lê uma vez, lê duas vezes, lê 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes. O quanto você puder ler durante toda a sua vida, você tem que ler. E há muitos textos bíblicos. Essa ideia de leitura bíblica não é uma ideia pensada, inventada nos dias de hoje. Quando a gente vai ler, olha para a Bíblia, a gente percebe que, direto ou indiretamente, a própria Bíblia já instrui a sua própria leitura. Antes de Deus diretamente dizer que deveria se ler, ele indiretamente já havia dito, quando ele disse a Moisés, se de fato foi Moisés aquele que colocou as primeiras linhas, pois há dúvida no meio dos estudiosos de qual foi de fato o primeiro livro, se foi o livro de Jó, ou quem foi o autor, se talvez também tenha sido Moisés.
Fato é que, quando Deus inspirou o autor para escrever, obviamente que Deus já estava dizendo que era para se ler. Porque se Deus quisesse nos dar alguma coisa para ficar lá de enfeite, Ele não nos teria dado uma escrita. E eu tenho certeza que nenhum de nós queríamos escrever uma carta, escrever qualquer coisa, enviar para alguém, para esse alguém pegar essa carta, embrulhar, botar no bolso e ficar lá como um artigo de superstição. Eu tenho certeza que nenhum... A primeira coisa que a gente perguntaria à pessoa quando visse a pessoa era: você leu a minha carta? Você leu o que eu enviei para você? Essa seria a primeira fala. Ou seja, mas, além disso, há a fala direta de Deus. Quando a gente vê Deuteronômio capítulo 6, eu vou ler para a gente, que é bom a gente, além de muitos outros textos, mas é bom a gente ler porque a Bíblia Sagrada é bom falar dela lendo. E no capítulo 6, Moisés disse assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aí no capítulo 3 ele diz, um texto que é um dos principais mandamentos, esse e o que está no livro de Levítico, se não me foge a memória, 19:19, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto e aquele é um mandamento, dois mandamentos que se tornam um, que Jesus disse que destes dependia toda a lei. E ele diz aqui no versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta, que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui fica bem claro que o desejo de Deus é que a sua palavra ela seja lida, meditada, pensada, refletida, ensinada, e isso por todas as gerações. Todas as gerações. Que a gente fale dela sentado à mesa ao comer, deitando na cama ao dormir, levantando da cama ao acordar, andando seja para onde for, ou seja, em todo momento, em toda ocasião, que a nossa fala, que o nosso pensamento seja a palavra de Deus. E esta verdade não está só aqui. Deuteronômio 18, quando ele vai instruir, quando houvesse um rei, disse que era para o rei ter uma cópia do livro para que ele lesse todo dia e todos os dias. Quando a gente vê Deus, depois de Moisés ter morrido e ele ter colocado Josué como o comandante de Israel, o chefe de Israel no lugar de Moisés, no capítulo 1 do livro de Josué, o versículo 8 ele diz, o versículo 7, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita,
nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aí ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, olha que coisa extraordinária, os servos de Deus que não atentam e não leem a palavra de Deus, a gente ouve as pessoas nas religiões fazendo ameaças, dizendo que por causa de algumas coisas que não é bem aquilo, mas não citam a leitura bíblica. E o que faz o crente prosperar é a leitura, seguida de meditação, seguida de estudo, de reflexão, de aplicação e de vivência. Essa é, biblicamente falando, a causadora de toda a prosperidade da vida daqueles que servem a Deus. Mas, aí continua, né? Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Mas não é só aqui. Perceba que a Bíblia, toda ela é uníssona. Ela diz uma mesma coisa por várias pessoas e em vários locais e em anos diferentes. Josué viveu em um ano distante do ano de Davi. E no Salmo 1, que foi Davi o escritor, está dito assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, no entanto, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E diz que, por causa desse exercício, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Se a gente pegasse uma árvore, plantasse na beira de um riacho, e pegasse outra árvore e plantasse a uma distância extraordinária de qualquer fonte de água, a gente veria depois o resultado de qual seria mais produtiva, mais verdejante, mais com vida, qual teria mais tempo de vida, qual duraria mais. Aí a gente entenderia de uma forma mais prática o que é que o salmista está dizendo. E ele continua dizendo: dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Veja que é a mesma coisa que foi dito lá a Josué. Mas, além da fala direta, existe prática. Quando a gente olha para a vida de Daniel, parece que Daniel era assim, não precisava fazer nada e se tornou um homem tão extraordinário. Mas Daniel era um leitor bíblico. Capítulo 9 de Daniel, quando a gente lê, a gente percebe de forma clara que Daniel, ele estava fazendo um jejum até bem prolongado, e nesse jejum estava incluído a oração, o jejum e a leitura bíblica. Perceba como diz o texto. 9, versículo 2 do livro de Daniel. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estava lendo o livro que havia sido escrito pelo profeta Jeremias. E, ao ler o livro, ele entendeu. E, a partir do entendimento que ele teve, ele foi agora orar a Deus e dizer: Senhor, o Senhor prometeu por meio do profeta Jeremias. Já acabou os 70 anos. Aí entra uma coisa bem interessante. A leitura bíblica precisa ser feita
antes de tudo, a gente tem que ler a Bíblia como um livro que ela é. Certa vez eu perguntei a uma professora de português e disse a ela que se ela empregasse todas aquelas formas que nos são ensinadas na escola, na compreensão e na aplicação, de fazer uma redação, de interpretar um texto, o que é verbo, o que é pronome, e todos esses pormenores que envolvem a matéria de português, se ela fizesse isso, aplicando a leitura bíblica, ela se tornaria um grande instrumento de Deus. Porque a gente tem a mania de ler a Bíblia, vou repetir, como um livro supersticioso. Não, mas assim, a Bíblia está querendo dizer assim alguma coisa aleatória. Não, a Bíblia está querendo dizer o que ela diz. Ela nem vai dizer, como muitos estão dizendo aí, a Bíblia vai dizer. A Bíblia não vai dizer nada, a Bíblia já disse. E diz, tudo está passado e no presente. Não tem nada de vai dizer no futuro. Ela já disse tudo. E eu fui e pensei em um texto. Por exemplo, imagine se eu chego para uma pessoa supersticiosa e digo assim, citando o texto de Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, onde narra o nascimento de Jesus, que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Aí vai discorrendo, e quando chega no versículo 25, diz assim: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Se a gente lê em outras versões, fica mais claro. Mas mesmo nessa versão, imagine se eu pegasse e dissesse assim: Marcionilo casou com a sua esposa Patrícia, sua esposa Patrícia ainda era virgem, fizeram inseminação artificial, ela engravidou, teve o seu filho, mas só a conheceu depois que ela deu à luz o menino. Como será que seria interpretado isso em uma redação, por exemplo, ou em uma interpretação de texto? E por que algumas pessoas querem entender de forma equivocada e diferente daquilo que realmente o texto está querendo dizer? Porque quando o texto diz, e não a conheceu até que deu à luz, subentende de forma clara que depois que ela deu à luz, se conheceram. Ou seja, mantiveram um relacionamento sexual ativo. Então, quando a gente olha aqui para o texto de Daniel, Daniel diz que entendeu pelos livros. Só que a gente precisa ler e entender. O próprio Jesus disse: aquele que lê, que entenda. Também lá no Apocalipse diz isso por algumas vezes. A gente precisa ler e entender. Filipe perguntou ao eunuco: entendes tu o que lê? Ele entendeu o que estava lendo, só que ele não entendia a mensagem. É o que entra aqui no caso de Daniel. Daniel leu, entendeu e estava orando, pedindo a Deus para que Deus cumprisse aquilo que Deus havia falado. Só que Deus mostrou a Daniel que toda a Bíblia, não de forma supersticiosa, há muito mais no texto do que aquilo que a gente consegue ler. Porque a Bíblia, ela é como o mar inesgotável. É como o espaço que, por mais que o homem pesquise, ainda tem mais coisa para pesquisar. Então, a gente precisa ler e entender o texto como de fato é. A Bíblia é um livro, é uma literatura, e a gente precisa ler como literatura. E a partir da leitura entregar a Deus, falar com Deus e perguntar a Deus sobre o texto que a gente leu. Como é, o que entendi, mas Senhor, é assim, e ali diz assim, eu entendi assim, eu não entendi, porque há muita coisa que nós não entendemos. Há muita gente aí, a gente vê na internet aí, algumas pessoas querendo entender tudo, querendo saber tudo, e usando a fala de um filósofo, que disse que só sei que nada sei. E ele estava corretíssimo, porque
O próprio Pedro, ele disse na sua primeira ou segunda carta, não lembro agora, que o amado irmão Paulo, eu vou ler o texto para não falar as minhas palavras. Se eu não me engano, foi segunda carta de Pedro. Vamos lá, segunda carta de Pedro, o capítulo... Segunda carta de Pedro, capítulo 15, capítulo 3 e versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, o próprio Pedro, no mesmo ambiente, na mesma língua, na mesma escrita, no mesmo contexto geográfico, religioso de Paulo, o próprio Pedro, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, andou com o próprio Jesus, viveu experiências com Jesus que nenhum outro viveu. Ele próprio disse, a pontos, nas epístolas de Paulo, nosso amado irmão, que é difícil de entender. Então, a gente precisa saber que, não é porque a gente, por mais culto que alguém seja, que vai compreender. Tem que ser humilde, dobrar os joelhos, perguntar ao Senhor, oi Senhor, eu entendi assim, mas eu estou correto na minha compreensão, é isso mesmo. E Deus vai lançando luz. Foi isso que aconteceu com Daniel. E o anjo veio e revelou a Daniel o que havia de muito mais que Daniel não tinha visto. Como disse o salmista, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Na lei e na palavra de Deus há muitas maravilhas, mas os meus olhos estão carregados pela influência da minha sociedade e da religiosidade, do engano, da mentira, do meu próprio coração duro, de muitas vezes não me entregar totalmente e não me deixar ser influenciado pelo Espírito. E tudo isso são impedidores de uma boa compreensão, interpretação, que começa pela leitura. Mas tudo começa pela leitura. Há muita gente que diz que o Espírito Santo lembra, há pregadores aí que chega até a ser absurdo. Desprezam a Bíblia, menosprezam a Bíblia, fala cada coisa ridícula a respeito da Bíblia, que às vezes a vontade que dá é de nem ouvir. Mas a gente tem que começar com a leitura, porque o Espírito Santo não nos vai fazer lembrar um texto que a gente não leu. A gente tem que ler 1, 2, 3, refletir, meditar, pensar, e é isso que faz com que a gente compreenda a palavra de Deus, por meio da oração, e esse é o meu objetivo. Amanhã nós começaremos no Evangelho de Mateus, e assim vamos dar sequência a essa maratona de leitura bíblica, e espero em menos de um ano, dependendo da disponibilidade, a gente concluir a leitura de toda a Bíblia, quebrando outra ideia supersticiosa de que ninguém nunca, porque tem muita gente que não acredita que alguém um dia leu toda a Bíblia, acha que é impossível, como se a Bíblia fosse um livro supersticioso, e a Bíblia não é um artigo supersticioso. A Bíblia é a palavra de Deus, e nós precisamos lê-la e buscar compreendê-la. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer por este momento, Senhor, que o Senhor nos deu, de podermos refletir sobre a importância da leitura da Tua Palavra, esse pensamento, essa doutrina, Senhor, que está
incluída em toda a Bíblia. O Senhor mesmo, Jesus, depois de ressuscitado, citou a Bíblia, os pontos que de ti estavam escritos para os 2 discípulos no caminho de Emaús, a ponto de depois eles conversando entre si dizerem: não ardia o nosso coração quando nos expunha a palavra. Isso mostra, Senhor, que a tua palavra é esse fogo consumidor que transmite vida, como aquele fogo que na sarça estava ali queimando, mas não consumia para destruir, mas gerando vida, Senhor. O Senhor mesmo também, depois de ressuscitado, enviando pelo teu anjo, lá no Apocalipse, disse a João: bem-aventurados que leem. Pai, em nome de Jesus, desperte-nos, Senhor, para a leitura da tua palavra, para que amemos a tua palavra, para que desejemos a tua palavra, para que a tua palavra influencie esta sociedade, ensinando-nos a amar, a perdoar, a desejarmos ser parecidos contigo. Ó grandioso Deus, eu te louvo, Pai, por este privilégio que me dás de poder falar, Senhor, e poder de alguma forma transmitir estas verdades para as pessoas, e que muitas vidas, Senhor, sejam alcançadas e o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, alimente, Senhor, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nossa geração com a sua palavra, Pai. E faça que, por meio dela, eles te conheçam e evitem parar naquele lugar de tormento como o rico, Senhor. E ele mesmo mencionou que eles, os seus irmãos, não se dariam ao trabalho de ler. Mas aqui estamos, Senhor, expondo este exercício, essa atividade, essa necessidade, Senhor, que temos de ler a Tua Palavra. E eu te agradeço, Senhor, por isso. E te peço que abençoe essas pessoas que terão acesso, que ouvirão, ó grandioso Deus. Desperte nelas o desejo de lerem a Tua Palavra, sabendo que é a Tua Palavra que merece toda a confiança, como disse Paulo, ó grandioso Deus. E que ela gere vida e nos nutra, e que o Seu Espírito Santo a use como instrumento dentro de nós, mostrando-nos os nossos próprios erros, como disse aquele erudito, Senhor, que lendo a Sua palavra encontrei muitos erros, todos eles em mim. E esta é uma fala muito acertada, Senhor. Particularmente todos os dias, quando leio a Tua palavra, vejo e descubro quantos erros, Senhor, em mim precisam ser corrigidos. Mas eu te louvo por causa disso, por este privilégio que me dás de, pela Sua palavra, corrigir os meus atos, meus pensamentos e as minhas ações. E o meu desejo, Senhor, é que as pessoas que ouçam também sintam essa influência e ajam desta forma, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.